É muito normal que quando a gente começa a escrever poesia, a nossa poesia se parece muito com os autores que a gente gosta, com os autores que a gente está lendo, que a gente se admirou. É um processo de formação que a gente passa. Então esse escrever igual, esse copiar, mesmo que seja inconscientemente, faz parte de todo esse processo. Com o passar do tempo, a gente vai começando a identificar o que há de mim nesse poema e o que há dos outros. E essa maturidade, a partir do autoconhecimento, começa a trazer a gente mais próximo da nossa própria poesia, do nosso próprio estilo de escrever poesia. Então acho que dá para dizer que é impossível a gente encontrar o nosso próprio estilo como escritor, como poeta, sem ter um mínimo de autoconhecimento. São caminhos paralelos, mas que ao mesmo tempo têm intersecções. Ao mesmo tempo que a gente pergunta quem eu sou, ou quem sou eu, a gente também se pergunta qual é o meu estilo. O que há de mim nesse texto que eu escrevo. Mas se me perguntarem, para você, Gustavo, da onde vem o seu estilo? Quais fatores influenciam na determinação do estilo? Bom, na minha opinião, isso tem a ver com a experiência de cada um. E eu não quero entrar aqui no mérito se nasce poeta, se torna poeta, se isso é um dom divino. Não quero entrar nesse mérito. Partamos do princípio de que escrevemos poesia. Da onde vem o meu estilo? Como eu crio o meu estilo? Qual é o kernel, o centro, da onde vem a minha forma de escrever poesia? Para responder essa questão, trazendo a minha percepção sobre o problema, eu vou trazer um termo cunhado por Henri Bergson, que é um filósofo. Ele fala no termo duração. Então imaginem que nós temos o tempo. O tempo, como todo mundo sabe, ou como nos é ensinado, vai do infinito passado até o infinito futuro. E o presente é simplesmente uma delimitação onde para trás é passado e o futuro e o para frente é futuro. Portanto, não existe propriamente o presente, porque no momento que tu percebe o presente, ele já é passado. Esse é o tempo quantitativo, que é o tempo utilizado na física, na matemática, nas ciências exatas. Mas é interessante observar que Bergson pensa o tempo para o espírito ou para o ser humano diferente. Ele diz que a memória pertence ao espírito e que a memória é uma maneira do passado estar presente. Ou seja, o passado em si, ele não é passado. Ele é contemporâneo ao presente. Porque no momento presente, tudo que eu penso, tudo que eu sou, a forma com que eu ajo, meus medos, tudo é construído a partir desse passado que foi modelando e foi mesclando aos presentes, aos instantes que foram acontecendo, se sucedendo. Então, a cada momento que passa um instante, eu remodelo todo esse passado e torno como propriedade qualitativa. E essa propriedade pertence ao espírito e não ao espaço-tempo, não ao físico, ao real. É algo interno, não é algo externo. Eu acredito que a poesia, né, os motes, os temas que a gente aborda como poeta, a forma, as experiências, são um somatório de tudo aquilo que a gente já viu e tudo aquilo que a gente já experienciou e a forma com a qual a gente experienciou. Então, o termo duração é esse conjunto de vamos dizer assim, matéria de memórias e
sensações, etc., que fica armazenada no nosso espírito. Não vamos pensar aqui também no termo espírito, alma ou corpo, mas algo que está em nós e que a gente não consegue visualizar fisicamente, assim. Se a gente cortar num cérebro, a gente não encontra as memórias lá, né? Então a gente precisa... É por isso que ele é atribuído ao espírito, mas não necessariamente é um espírito alma penada. Isso fica muito claro porque em alguns textos, por exemplo, quando a gente lê um livro 2 vezes, a segunda vez que a gente lê o livro já não é mais a mesma experiência do que a gente leu na primeira, né? A experiência de comer um bolo de chocolate ao comer um outro bolo de chocolate não é a mesma experiência. Porque a partir do momento em que a gente tem essa memória, seja ela sensorial, da textura, do sabor, do aroma, das condições do ambiente em que nós estávamos, por exemplo, num dia chuvoso, um dia frio e etc. Quando a gente come um bolo de chocolate de novo, a gente consegue comparar, a gente consegue perceber essas diferenças. E no momento que a gente percebe essas diferenças, esse segundo bolo nos traz uma nova percepção sobre o que é bolo de chocolate. Dito isso, talvez aqui fique claro 2 pontos. O primeiro é como é importante nos depararmos com outros materiais, com outras poesias, com outros poetas, com outras ideias, com outras formas. Porque o contato com essas formas faz com que todas as outras formas que nós vimos sejam modificadas dentro desse espírito que Bergson fala. O mesmo vale, e aí vamos para o segundo item, para o estilo. Se nós não prestarmos atenção, não focarmos a nossa atenção no estilo dos outros poetas, na forma com que os outros poetas fazem, logo a gente também não evolui a nossa crítica sobre o nosso próprio estilo. Então o contato com temas, com problemas da vida real, mais os problemas e temas de outros poetas analisados criticamente, fazem com que a gente consiga avançar na escrita da poesia. Esse autoconhecimento voltado para o nosso estilo, de procurar entender o nosso estilo e de procurar o estilo de outras pessoas e tentar trazer o que é interessante para a gente, mudar, faz com que a gente evolua a nossa poesia. Isso não quer dizer que nós vamos achar um estilo definitivo. O estilo definitivo talvez não seja o objetivo do poeta, mas a busca constante por um estilo que se adeque àquilo que o poeta quer passar é mais importante. Então o estilo é um caminho. A busca pelo estilo é um caminho. O Antônio Cândido, que foi um grande filósofo e poeta, disse numa das flips das feiras literárias de Paraty, e eu vou deixar o link da entrevista dele aqui embaixo em algum lugar. Ele disse que antigamente se estudava somente pessoas mortas autores mortos há muito tempo, justamente porque era necessário que ele encerrasse a carreira, não ter nenhum livro mais para ser lançado, para poder se entender o que é esse autor. Os caminhos que ele tomou, quais foram as fases pela qual ele passou, né? É muito normal a gente, quando vai estudar literatura, ter a fase modernista, a fase experimentalista, né? A fase romântica, a fase... Existe isso em vários momentos, em vários setores, não só na literatura, mas como também nas pinturas, né? Nas esculturas. Então, é difícil achar uma pessoa que se mantém constante o tempo todo. E por isso eu acho que a busca por esse estilo é constante, a busca é constante, porém o estilo em si não é constante, ele tende a mudar. Até porque as sensações, os sentimentos que a nossa adoração quer passar como poesia mudam. Então essas foram algumas reflexões que eu fiz,
que eu tive nos últimos tempos a respeito do estilo do poeta, em busca desse estilo de poeta, que eu queria compartilhar com vocês. Se vocês tiverem algum comentário, alguma sugestão, alguma outra observação, deixe nos comentários aqui embaixo. Mas por enquanto é isso. Um abraço e até a próxima. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Conheça também a newsletter mensal do Curto Poema. Todo mês, vídeos, entrevistas, matérias interessantes, recomendações de obras e autores e muitos outros conteúdos produzidos ou selecionados por mim. Veja as edições anteriores e inscreva-se através dos links presentes na descrição desse vídeo. Um abraço e até a próxima.